transformações gasosas. O que vocês vão entender é que existem praticamente 4 tipos de transformações gasosas. 3 que eu coloquei aqui no quadro e uma que eu vou falar no final. A primeira delas, que eu chamei de isobárica, significa iso de igual e bárico de pressão, né? O prefixo iso significa igual, então iso, isa, é igual. Por exemplo, Isabela. O que significa Isabela? Para os pais, pelo menos, né? Significa que ela é completamente bela. Isobárica aqui significa o quê? Mesma pressão. Agora, olha só. Isométrica. Mesmas medidas. Que é a mesma coisa que isovolumétrica. Porque se as medidas são as mesmas, o volume também vai ser o mesmo. Mas na química é muito usada essa palavra aqui, ó, isocórica. Apesar de que muita gente não explica a origem da palavra córica, significa mesmo volume. Por quê? Córico é tamanho, formato. Se tem o mesmo tamanho, se tem o mesmo formato, é isocórico, é isovolumétrico e também é isométrico. E finalmente, isotérmico. O que significa? Mesma temperatura. Agora vamos analisar cada um dos gráficos e cada uma das equações. Vamos ver aqui, ó, transformação isobárica. O que significa isobárica? Corta a pressão porque elas são iguais. E podemos cortar também o número de mols, porque na maioria dos exercícios eles dizem que o gás está preso, portanto podemos cortar o N. Olha o que sobra. V1, T1, V2, T2. Agora como é que a gente representa isso num gráfico? A gente representa assim, que esse aqui era o início e esse aqui é o final. E olha só, a pressão não mudou. A pressão continua a mesma, só que o volume está aumentando. Agora analise a equação. Se este volume aqui é maior do que esse e a razão é a mesma, é porque essa temperatura também é maior do que essa. Então o que aconteceu? A pressão não mudou, mas o volume e a temperatura mudaram. Agora a transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. O que ele está dizendo? Que o volume não muda. Então o gráfico vai ficar assim. O que significa isso? Mesmo volume. Agora olha só, as pressões mudaram. Aqui era a pressão número 1 e aqui a pressão número 2. Aqui também era o volume V1 e aqui é o volume V2. Então o que significa isso? Que a pressão aumentou, mas o volume não. Agora observe essa equação. Se a pressão aumenta e o volume não, observe o restante. A razão tem que ser a mesma. Portanto, se essa pressão é maior do que essa, é porque essa temperatura também é maior do que essa. Então, o resultado. 2 coisas que aumentaram. Pressão e temperatura, menos o volume. E aqui, 2 coisas que aumentaram. Volume e temperatura, menos a pressão. Agora, finalmente, a transformação isotérmica. Se ela é do tipo isotérmica, a temperatura não vai variar. Então, a gente corta o T. Como eu disse, podemos cortar o N caso o número de mols seja constante. Agora, dessa vez, olha só como é que sobra a equação. E para vocês entenderem como é que vai ficar um gráfico que representa isso, eu vou colocar alguns números aqui para representar. Suponha que a pressão valesse 2 e o volume 5. Esse produto, obviamente, vai dar 10. Agora, depois, outra forma de dar o resultado 10 é você colocar a pressão 5 e o volume 2. Claro que a gente pode fazer isso de várias formas. Tem várias formas de representar isso. Por exemplo, 1 vezes 10 e 10 vezes 1. De qualquer forma, o resultado é 10. Agora observe, o que aconteceu aqui com o volume? Ele aumentou. O que aconteceu, aliás, o que aconteceu com a pressão? Ela aumentou. E o que aconteceu com o volume? Diminuiu. A mesma coisa aqui, ó. Dessa vez, quem foi que aumentou? A pressão e o volume. Diminuiu. Ou seja, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E à medida que uma delas aumenta, a outra tem que diminuir. E o gráfico que representa isso, ele é assim. Esse gráfico indica que a temperatura, ao longo dele, está se mantendo constante. Mas o que nós temos é isso aqui, ó. No início, nós temos um pequeno volume e uma grande pressão. E no final, se for para lá, o que nós vamos ter? Um grande volume e uma menor pressão. Então eu posso dizer isso aqui, ó, V1, P1, V2, P2.
Ou seja, a pressão e o volume variaram e a temperatura não. Então essa linha representa a mesma temperatura. Agora observe se eu desenhar outra linha. Se eu desenhar essa linha aqui. Essa linha aqui está representando outra coisa. Nós temos uma pressão e um volume. Ou seja, esse produto aqui é maior do que esse. E se você pegar aqui também, você vai ter outra pressão e outro volume. Ou seja, esse produto aqui é maior do que esse. O que significa isso? Que a temperatura dessa linha laranja, a temperatura dessa linha laranja é maior do que a temperatura dessa linha roxa. Ou seja, essas curvas aqui são chamadas de curvas isotérmicas ou isotermas. E quanto mais para lá ela estiver, maior a sua temperatura.